A Ruth está aí? Sim. Pode ler para a gente? Eu acho que eu não vou conseguir. Tá bom. Por gentileza, quem ainda leu? Lise? Eu posso ler. Pois não. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, aqui fala todos que ouviram, né? Se prostraram e tal. Mas aparece uma questão, né? A princípio, todos haviam se prostrado, parece, mas alguém presente da cerimônia ousou desobedecer a ordem do rei Nabucodonosor. Nós vamos ver. Está faltando alguém do nosso grupo aqui que não leu? Elias. Elias, pois não, Elias, 3:12, vamos ler. Perfeito. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Obrigado, Luiz. Então, 3 se destacaram na multidão por terem ficado exatamente em pé, ou seja, não se prostraram, não adoraram a estátua de Nabucodonosor que ele havia feito. Que outra oportunidade Nabucodonosor deu aos 3 judeus? É aquela velha história, né? Ele aqui vai dar uma outra oportunidade, porque ele sabia que eram pessoas necessárias, eram sábios, né? E ele falou, não, eu vou dar uma oportunidade. Então, a gente vê em Daniel 3:15 a resposta que eles vão dar, né? Nino, novamente, pode ler, Nino? Vou pedir a Thaís, que ela chegou agora. Ok. Pode ler, Thaís. Agora, pois, estáis exposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar de minhas mãos? Aqui ele vai como diz assim, com peso mesmo, com força, sobre a determinação, ele falou, e não tem quem possa livrar. Mas tinha, a gente sabe que tinha, né? Qual foi a atitude dos jovens diante da ameaça do rei? Tem alguém que ainda não leu? Se tiver e desejar ler, pode ler. Nós vamos ler agora do 16 ao 18. Se não, Nino, é você mesmo. A Sheila acabou de chegar, não leu. Sheila, ainda. Pois não, Sheila. Bem-vinda. Boa tarde, Deus seja louvado. Desculpa que eu estava em outra reunião. Tranquila, minha amiga, pode ler. Amém. Por gentileza. Amém. Espera aí, responderam, então, Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei. O Nabucodonosor. Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Então, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Muito bem. Então, aqueles 3 jovens disseram que não se prostrariam. Irado, a 9ª pergunta, irado com a atitude desses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que Nabucodonosor mandou fazer com a fornalha. Daniel 3:19, se tiver alguém aí chegado agora que ainda não leu, poderá nos ajudar. Nidinha não leu. Não, Nida. Microfone, Nidinha. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se
acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. O rei ficou tão bravo que mandou esquentar 7 vezes mais, né? E, concluindo, como Deus recompensou a fidelidade dos 3 jovens. Eles foram tirados da fornalha. A palavra de Deus nos diz que até os homens que eram os mais valorosos, que foram ali e que mais fortes, que se aproximaram, estes foram mortos, né? Então, Nabucodonosor perdeu ali os seus homens mais valorosos, porque não suportaram o calor. Mas o que aconteceu? A pergunta 10, como Deus recompensou a fidelidade daqueles 3 jovens? Quem pode ler aí? Tem mais alguém que ainda não leu? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem um dano, e o aspecto do quarto é semelhante a de um filho dos deuses. Muito bem. Em resumo, essa é a história. Sim, nós fizemos uma leitura dinâmica, pura e simples, da história do capítulo 3 de Daniel. Agora, o que essa história tem a ver conosco, que estamos vivendo hoje, em 2021? O que tem de ensino para nós? Será que tem alguma coisa além, né, nas entrelinhas aí para o povo de Deus? Por que Deus registrou essa história, né? Eu gosto dessa tela em que um amigo nosso, pastor Jonathan Conceição, ele fala essa frase: profecia é a história escrita antecipadamente. E eu acho interessante, profecia é o tipo de coisa que não é todo mundo que curte, não é todo mundo que gosta, que se deleita. Mas eu encaro a profecia igual matemática, sabe? Você pode não ser um expert, mas pelo menos o beabá você tem que saber. Você tem que saber o beabá aí a tabuada, né? Como diz assim, para você poder, enfim, se virar, né? Você não precisa fazer cálculo algébrico, enfim, as contas todas que o Nino faz, né, Nino? Mas você, e a Thaís, mas você tem que, o mínimo do mínimo, saber. E o livro de Daniel, capítulo 2, capítulo 3, a gente vai ver depois ali o capítulo 7, capítulo 8, é muito importante você saber, até porque, olha o que vai acontecer. Eu vou dar um salto e vou lá para Apocalipse. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 15. Então, veja, nós estamos falando do passado, em Daniel, e a gente dá um salto para Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, e a gente vê que lá na frente vai acontecer algo semelhante ao que aconteceu com esses 3 jovens ali na corte de Babilônia. E agora passa a ter interesse em a história desses 3 jovens. Por quê? Porque um dia vai ser colocado também uma imagem de uma besta, que no caso significa de um poder civil e religioso, e que vai determinar um tipo de adoração, e se eu não adorar, eu vou ser morto. Agora tem um outro detalhe, que foi inclusive o comentário que eu fiz no grupo da família, né? Só que desta feita, quem adorar esta imagem da besta é que será jogado dentro do lago de fogo. Só que isso daqui é apenas um spoilerzinho que a gente está dando, e é só para você aguardar que quando chegarmos no livro do Apocalipse, nós vamos falar o que é a besta, o que é a imagem da besta, enfim, e que vai acontecer de fato. Mas veja, a história vai se repetir. O que aconteceu com esses 3 jovens vai acontecer com o remanescente do futuro. Aqueles 3 jovens foram o remanescente daquele momento.
Eu até poderia, eu não sei se alguém aqui tem a curiosidade de repente estar aí pensando, mas onde estava Daniel, né? Gente, eu fiz questão de mencionar aquelas pessoas que poderiam, foram convocadas e estavam ali presentes. Eu não, eu o último verso de Daniel 2, que foi a semana passada que nós estudamos, a gente vê que Daniel estava na corte. Agora, como a gente tem que explicar pela Bíblia, eu não tenho como provar para você, através da Bíblia, aonde estava Daniel. De uma coisa eu sei, é que ele não se prostrou. Por quê? Porque no capítulo 6, que nós vamos estudar daqui a mais algumas semanas, a gente vai ver ele indo dentro da jaula de leões famintos e passar uma noite, porque ele não quis ficar um dia sem orar. Mas eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Quando chegar lá no céu, eu quero perguntar duas coisas. Eu tenho outras coisas particulares para perguntar, mas duas coisas em especial eu quero perguntar durante o milênio, pessoalmente, para Daniel, onde ele estava, e para Paulo também, aquele tal espinho na carne que falam lá e tal, porque aquilo ali também dá pano para manga, né? Alguns falam, não, era um problema de visão, mas eu acho que Deus faz cura plena, não é? E quando ele foi curado, ele ficou com a visão boa. Não, porque com quão grandes letras vos escrevo, enfim. Mas chegando lá, eu vou procurar. Também não vou querer provar aqui, porque eu não tenho como provar através da Bíblia qual era o espinho na carne de Paulo. Mas o espinho na carne de Paulo e aonde estava Daniel nesse evento aí da fornalha, isso daí eu quero ouvir do lábio deles. E aí eu vou satisfazer a minha curiosidade. Até porque isso aí não é ponto de salvação, né? Bem, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre isso que a gente viu aí, nessas 10 perguntas que nós fizemos e que a Bíblia respondeu. Nabucodonosor fez uma estátua de ouro. Vocês se lembram que lá no capítulo 2 nós concluímos, nós terminamos o capítulo 2 falando... alguém colocou aqui o remorso da morte de Estevão. Pode ser. A gente vai ficar sabendo também. Aí, porque teve gente também que fala da perseguição e tal, né? Mas vamos lá. Aí a gente confirma isso, tá bom? Aí nós vimos que a cabeça da estátua era de ouro, o corpo, lembrando, né? Era os braços eram de prata. E a cabeça simbolizando Babilônia, os braços simbolizando Medo-Pérsia, o quadril de bronze ou de essa coisa que faz o fio, né? Fiação, né? Cobre, exatamente, simbolizava ali a Grécia. E depois as pernas de ferro e os pés de parte de ferro e parte de barro. Agora, passam-se, de acordo com o pastor Arilton, que produziu esse material aqui, de onde eu tirei essas perguntinhas, ele diz que são 9 anos depois que o rei ficou pensando, porque como é que funcionava a cabeça de um rei naquele tempo? Quando uma nação dominava uma outra, não era só o reino que era mais forte que o outro. Os deuses daquela nação eram superiores aos outros deuses. Então, e naquele tempo, as divindades, deuses com D minúsculo, elas tinham, assim, o poder departamentalizado, ou seja, havia o Deus do amor, havia o Deus do fogo, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus da agricultura, enfim, tinha Deus para tudo que é tipo de coisa. E havia alguns deuses que tinham, na visão, mais poder e outros com menos poder. Nabucodonosor ainda está naquela, sabe? Se esse Deus é tão bom, o Deus do hebreu aí, que deu a interpretação do sonho, por que eles estão presos aqui? Então, tem jeito de ir lá esse sonho aí. E ele passa 9 anos e daqui a pouco ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer
é a estátua toda de ouro. E aqui entra uma lição que eu quero compartilhar com vocês, que eu achei muito interessante. O texto... Deixa eu ver se eu consigo ir para frente aqui. Pronto. O texto diz: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós, lá em Gênesis 1:26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E no 1:27, Deus, de fato, fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Criou homem e mulher. Só que veja que coisa interessante. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Só que o que nós estamos vendo agora é o homem procurando criar deuses, fazer deuses à sua imagem e conforme a sua semelhança. E com que objetivo? Para manipular eles. A gente observa muito isso, sabe? E não é só fora do cristianismo, não, que a gente vê pessoas fazendo deuses. Na Índia, diz que tem falta templo para tanto Deus que tem lá, né? Mas a gente, no próprio cristianismo, vários tipos de deuses. Por exemplo, argumentos que alguns usam, né? Ali em Malaquias 3:10, Deus é quem diz: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênçãos sob medida. O que eu estou querendo dizer aqui é que tem gente que acha que se ele pagar o dízimo, se ele devolver o dízimo, ele pode provar a Deus. Só que eu estava pensando nisso, o imposto de renda é 25%, 27,5%, dependendo da renda. Se você der 10% para Deus, você dá para o governo 7, 25%. Se você der 10% para Deus, ou pagar, como alguns dizem, ou pagar 10% para Deus, e você vai virar empresário, ter carro de um tipo, não vai ficar doente, não é um excelente negócio esse? Com 10% do que você ganha, você compra um Deus e você vai prová-lo, inclusive, e as pessoas falam, não, porque eu determino, eu profetizo. Então, esse é um tipo de Deus que alguns estão adorando hoje. Só que vamos perceber algo bem interessante. Nabucodonosor, ele queria que o seu reino fosse eterno, por isso ele fez aquela estátua toda de ouro. Era uma tentativa humana de perpetuar o quê? O seu império. Só que a palavra de Deus vai mostrar que o reino dele vai passar, sim, assim como todos os reinos. Nós estamos vivendo agora no reino dividido, né, no império dividido, ali nos pés da estátua, e o sétimo império que virá, o sétimo reino que virá, é o reino de Deus. Por que eu estou falando sétimo? Porque se nós pegarmos Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma, são 4. Se nós pegarmos o Egito e a Síria que vieram antes, são 6. Então nós vamos perceber que o sétimo império é de fato de Deus. E aqui já começa a gente a entender um pouquinho dessa questão do número 7 dentro da profecia. Uma outra coisa que eu achei interessante, olha aqui, ó. A estátua tinha uma medida, e essa medida que está falando aqui, ela não foi por acaso. Os deuses tinham números ou avaliações de acordo com o seu desempenho. Ali em Babilônia, um panteão de deuses. E olha que coisa interessante. O deus que Nabucodonosor era o deus assim favorito dele, tinha esse valor de 6. E o panteão dos deuses fechava com Bel, que tinha ali o valor de 60. Então, ao dizer que a estátua teria de 6 de largura por 60 de altura, ele estava querendo ali representar, através daquela estátua, todos os deuses da Babilônia. E ele diz, olha, todos os deuses da Babilônia vão me garantir que o meu reino será eterno. Quero ver se esse Deus que deu a interpretação para Daniel, certo?
se ele vai ter como frustrar o meu plano. Então, veja que ele está desafiando a Deus. Eu estou falando muito, mas eu quero dar a oportunidade a vocês. Gente, pode ficar à vontade, viu? Se porventura alguém, em algum instante, perceber que tem algo a contribuir, fica à vontade, não se sinta acanhado de maneira alguma. Mas vocês estão percebendo aqui que havia uma razão. Não, nada na Bíblia, meus queridos, é por acaso. Então, à medida dessa estátua que foi feita por Nabucodonosor, estava ali sendo representado todas as divindades que o rei conhecia, em desafio ao rei que havia dado a interpretação para Daniel. E ele tentando ali perpetuar o seu império. A gente vê que o número 6 em profecia, ele tem alguma simbologia, principalmente, a gente vai ver o Nino, que é aí da matemática, a gente está conversando, né? Nino, você poderia falar alguma coisinha para a gente a respeito de como era aquela questão? É uma palavrinha bem difícil, a nossa maneira de interpretar é diferente dos babilônios, mas eles passaram para nós algumas coisas com relação a essa parte da matemática do número 6, né? Principalmente com relação à circunferência e tal. Você poderia falar para a gente alguma coisinha, primo? A gente está acostumado com o sistema decimal de numeração, né? A cada 10, a gente regressa o processo de contagem. Então, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 30, 31, 32. Esse é o nosso sistema de contagem. Os babilônicos usavam um sistema diferente, o hexagesimal, que era na base 6. De 6 em 6 eles começavam de novo. Então, daí vem as horas, os minutos, os segundos, né? A cada 60 segundos tem 1 minuto, a cada 60 minutos, 1 hora. Eles também usavam essa mesma base no cálculo da circunferência, tem 360 graus, são 60. Então, assim, uma base diferente, uma base do número, com base no número 6. Eles tinham muito essa forma de calcular. Obrigado, primo. Assim como acho que a informática, né, trabalha com binário, né? Sim. 0 e 1. Com 0 e 1 eles escrevem todo uma linguagem de comunicação, 0 e 1. Os babilônicos usavam o número 6. Valeu, Nino. A gente pode prestar atenção que na orquestra, para tocar ali, para que todos pudessem se prostrar, tinham 6 instrumentos: trombeta, pífaro, harpa, cítara, o saltério e a gaita de foles. E se a gente for analisar, a música estava presente na adoração e a música estava presente ali, porque ela ia dar o momento em que eles deveriam se prostrar para adorar a estátua. Eu acho que eu pulei aqui, mas acho que na transferência que eu fui fazer aqui, eu não coloquei a numerologia. Mas há uma coisa muito interessante na numerologia que a gente percebe bíblica. Em profecia, a gente vai perceber que o número 6 está muito ligado a tudo que o homem faz. Eu falei dos 6 impérios, eu falei dos 6 instrumentos. Na Bíblia, dizem que no original, há 6 vezes a ordem, aqui eu anotei aqui, na minha está dando um pouco mais, está dando 7. Mas dizem que no original aparece também 6 vezes a ordem para a expressão adorar a imagem. O pastor Samuel Ramos fala a esse respeito. Outra coisa interessante é porque quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente vai perceber que naquela continuação da adoração da imagem da besta, quando indica ali o número da besta, a gente vai ver que é 666, que é uma insistência na atitude humana e uma provocação e, ao mesmo tempo, uma rebeldia em não querer chegar à perfeição, que é o número 7. Nós vamos perceber que o número 7 está ligado à perfeição, o número 1 está ligado à unidade
Número 4 está ligado ali à parte de totalidade, a gente vê os 4 pontos cardeais, os 4 cantos da terra. O número 6 estaria ligado à parte do homem, o número 7 ligado à parte de Deus, o número 12 ligado ao povo de Deus, 12 apóstolos, 12 discípulos. Então, tem também essa questão da numerologia. Agora, o que me chama a atenção, que eu quero agora comentar um pouco com vocês, é que todo o capítulo de Daniel, a gente vai ver muita questão ali, ao pano de fundo, o grande conflito e a questão da adoração. Nós vimos no capítulo 1, quando foi falado das comidas que tinham sido oferecidas aos ídolos, e Daniel diz que não ia comer. No capítulo 2, nós vimos, de alguma maneira, ali Deus mostrando que ele é aquele que conhece todas as coisas e que ele dá a interpretação. E no capítulo 3, agora, mais do que nunca, aparece a questão da adoração, porque aqueles 3 jovens foram desafiados a adorar e se prostrar diante da imagem. E agora eu pergunto, a quem eu adoro, como eu adoro e quando eu adoro? Se você for analisar essa questão, querido irmão, querida irmã e amigos, alguém pode dizer assim, mas eu adoro Deus. Mas que Deus? Igual eu disse a vocês, a gente pode correr um sério risco de não entender qual é o Deus da Bíblia de fato, né? Por que eu estou falando isso? Por exemplo, eu não vou citar nomes, mas vou apresentar alguns deuses. Não vou citar nomes porque esse não é o nosso papel. Mas há um pensamento no cristianismo de que Deus, ele tem todas as pessoas amarradas no seu destino. Alguém ia falar? Não, só estava chamando a atenção do meu cachorro aqui. Ah, ok. Vou desligar meu áudio aqui. Então, há pelo menos 2 vertentes dos calvinistas, né, e dos arminiistas. Alguns que acreditam no livre-arbítrio e outros que acreditam que nós somos predestinados ou à salvação, é aquilo que nós chamamos de predestinação fechada. E tem pessoas que acreditam, adoram um Deus que já predeterminou quem vai salvar. E existe base bíblica, alguns textos fora do contexto, que vai para essa linha. Então, esse é um tipo de Deus, aquele que não dá liberdade. Já outros não têm o livre-arbítrio. Há um tipo de Deus também, que é aquele Deus que eu já apresentei aqui, que pode ser bajulado ou não é imutável, porque ele pode mudar o seu ponto de vista. Depende de quem colocar fazer algumas coisas. Então, eu mencionei até a questão de dízimo, de oferta e tal, é um outro tipo de Deus. Outra coisa, alguém pode dizer assim, eu adoro Deus criador de todas as coisas. Eu também. Mas então, se você adora o Deus criador de todas as coisas, você vai ter que ir por uma linha que é a seguinte: eu posso adorar a Deus todos os dias? Posso. Mas tem um dia, se eu adoro Deus como criador, que eu não deveria deixar de adorar. Qual dia que é esse? Você pode ir lá, por exemplo, para os 10 mandamentos. Você vai encontrar ali, no 4º mandamento. Você vai encontrar em Lucas 4,16, quando o Senhor Jesus diz que ele tinha o hábito de ir ao templo, à sinagoga no dia de sábado. Por quê? Porque é Deus que determina como ele quer ser adorado, quando ele quer ser adorado e a forma que ele quer ser adorado. E isso fica muito claro quando Jesus disse para a mulher ali na beira do poço. A moça chegou para Jesus e falou: você é judeu, os judeus dizem que a gente deve adorar em Jerusalém, mas eu sou samaritana e eles dizem que eu devo adorar em Gerezim.
E qual a maneira certa de adorar? Aí Jesus disse à mulher do poço: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, olha aqui, dois detalhes interessantes, né? Adorar a Deus em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores, né? Que adorem em espírito e em verdade. Então, Deus está procurando adoradores, por quê? Será que é porque ele quer ser adorado, ele precisa ser adorado? Não, meus amados, não é por isso, não. Pelo contrário. É que se você não adora a Deus, você vai adorar a outra coisa. Sem ninguém adorar, sem ter um foco ali de adoração, você esteja certo que você não vai ter, não. De alguma maneira, se você não estiver adorando a Deus, você vai estar adorando a você mesmo, você vai estar adorando alguma coisa, um objeto, mas sem adorar, não, você não vai ficar. Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, por Deus e para Deus. E quando você tira Deus do coração de uma pessoa, sobra ali um espaço do tamanho de Deus, e esse espaço tem que ser preenchido. Alguns acham que, de repente, pode ser o trabalho, pode ser diversão, pode ser dinheiro, pode ser alguma coisa, mas esteja certo. Vazio ali, a pessoa vai estar procurando preencher esse vazio com alguma coisa. Alguém gostaria... Pois não, pode falar, Nino. Essa questão da adoração, ela é muito séria mesmo, né? Verdade. Não é à toa que tem aí esse capítulo 3 de Daniel, e a gente tem esse capítulo 13 de Apocalipse, que você já mencionou, e a gente vê esse assunto girando aqui na Terra. Começou lá no céu com essa questão da adoração, de Lúcifer querer ser adorado, e a gente vê logo aqui na Terra, quando vem para a Terra, a gente percebe essa situação de Caim, por exemplo, como você está falando. Verdade. Caim quis adorar do jeito dele. Certo. E não da forma como Deus queria que ele adorasse. E esse foi o problema da rejeição da oferta de Caim. Caim entregou uma oferta bacana, aquilo que ele achou que deveria ser entregue, mas não era aquilo que Deus queria que ele fizesse. Então, o problema da adoração, ela está assim há muito tempo. Não é apenas um rito, né? Não é apenas um rito. O Saul, por exemplo, ele vai lá e oferece o sacrifício. Verdade. Não era para ele fazer aquilo, era para esperar Samuel. Então, assim, não é que eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer, eu vou adorar por adorar. Acho que está aí a questão de adorar a Deus em espírito e verdade. É você realmente adorar a Deus da forma como Deus quer que Deus quer ser adorado. Existe uma forma correta de fazer isso. E Deus faz questão que essas coisas aconteçam da maneira certa. Nadab e Abiú resolveram levar adorar com fogo estranho, né? Um fogo estranho. A Bíblia fala era um fogo falso, era um fogo comum, e eles foi rejeitada a adoração deles. Então, essa adoração é muito importante e perigoso. É perigoso, não é somente importante, ela é perigosa quando a gente adora a Deus da forma equivocada. Eu me lembrei, Nino, da frase petulante do diabo para Jesus no Monte da Tentação. Quando ele para Jesus e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares, porque a mim me foi entregue e eu dou para quem eu quero. Ou seja, quando Adão e Eva, nossos pais, deixaram de lado aquilo que Deus havia dito e foram atrás daquilo que a serpente havia dito, porque qual foi a tentação que foi oferecida? Ora, coma desse fruto, porque no dia em que comer, abre os seus olhos, vocês vão ser igual a Deus. Eles eram criados à imagem e semelhança de Deus, mas veja que a adoração está ali. Eles também falam: não, vocês estão adorando a Deus aqui, vocês vão ser Deus, ou seja, vocês é que vão ser o bambambam, vocês não vão precisar, como diz o outro assim, se curvar ou adorar, vocês vão ser como. E a gente vê que ele tenta Jesus, fala: não, você não precisa ir para a cruz, você quer ganhar o mundo eu te dou, me adore. Né? Ele tentando a Jesus
dessa maneira e desse jeito. Gente, a palavra está aberta, se alguém Eu queria quiser. uma parte aí. Pois não. Uma questão também em relação ao caso concreto aí dos hebreus, eles, acho que Deus queria, além de provar a fé Sim. desses 3 jovens, os babilônios, os macedônios, esse povo do Oriente Médio ali na Terra-média, eles tinham costume de, os deuses não tinham exclusividade. Alguém poderia adorar a Marduk, a Ista, e qualquer outro deus, assim, índio, existe exclusividade. Sim. Lá para eles é normal alguém ser cristão e ser também adorar a Buda e outras coisas mais. O sincretismo. Exato, Deus queria mostrar para Nabucodonosor que ele era o único. Ele não divide, mostrar, né, a sua glória com ninguém. Exato, ele quer mostrar para todos os babilônicos que não há outro Deus, porque ele faz um desafio. Quem pode te livrar? Quem é o Deus que pode te livrar? Ele faz um desafio. E eles não responderam, Deus vai me livrar. Se o nosso Deus quiser nos livrar, que bem, ótimo. Mas se ele não nos livrar, nós adoraremos os seus deuses. Aí tem a ideia que você falou do panteão babilônico, todos os deuses naquela estátua. Uhum. E Deus queria mostrar para a nação que aqueles deuses todos não tinham poder de livrar ninguém, nem o soldado que empurrou eles dentro da fornalha. Ele não teve o poder de fazer nada. Deus desceu e ficou junto com eles dentro da fornalha. Ele disse, eu vejo um quarto homem, semelhante aos deuses. E eles não se quebram, eles não se consomem. Deus, ele tinha um plano para toda a nação babilônica. Ele queria se revelar, já tinha se revelado primeiramente, quando os jovens mostraram que eles ficaram mais sábios, porque não comeram a ração do rei. Depois ele se revelou num sonho. Nenhum sábio dos adivinhos tiveram condição de revelar o futuro ao rei. E o sonho era muito importante para os babilônicos. E agora, tantos anos depois, uns dizem 9, outros dizem 20, está lá a estátua, o panteão babilônico. E Deus agora está dizendo, vocês não entenderam. Não há outro Deus. Eu sou o único. Eu sou o Deus que criou vocês. Eu sou o Deus que rege, que coloca o rei e tira o rei. Ele tinha deixado claro para Nabucodonosor, sou eu que coloco o rei e tiro o rei, depois de te virar outro. E ele não aceitou a palavra e quis fazer uma estátua mostrando que o rei duraria para sempre. Aí está uma lição em que Deus ia mostrar para toda a nação que ele queria salvar, tanto os hebreus, os babilônicos, os príncipes, os sátrapas, todos que Deus tinha o interesse de salvar e mostrar que ele é o único Deus e não há outro. E a mesma coisa que ele diz para a gente quando ele fala o segredo da felicidade nos evangelhos. Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça em terceiro lugar, todas as coisas vos serão acrescentadas? Não. O único lugar que Deus aceita na minha e na sua vida é o primeiro. Sim. Ele não consegue dividir com nenhum outro aspecto da nossa vida. E muitas vezes a gente vai para o deserto, a gente vai para a provação, a gente vai para as lidas da vida, sofrer, até que a gente descubra Deus pode ocupar esse lugar que o Ailton falou. Não tem outra coisa que vai alimentar o meu espírito a não ser Deus no primeiro lugar na minha vida. Obrigado, Ailton. Nada, obrigado a vocês, gente. E enquanto você vai falando, agora me lembrei daquela música do Arautos do Rei, né? Baseada em Mateus 6, 24, que Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de agradar a um e trazer insatisfação a outro. Né? Pois não, Raimundo, pode falar. Então, eu falei hoje à tarde que Jeremias 44 e fala sobre a desgraça causada pela idolatria. Então, o povo de Israel foi entregue a Nabucodonosor, porque Deus quis entregar a Nabucodonosor. E aqueles que não foram, não eram para sair de Jerusalém, era para ficar em Jerusalém. Só que eles foram para o Egito. Sim. O
para o Egito, e, por sinal, levaram Jeremias. O próprio Jeremias foi com eles. Chegando lá, Deus mandou uma mensagem para Jeremias falar para aquele povo: olha, vocês têm adorado a deusa do céu, e foi apresentando vários deuses do Egito. No final, aqui, quando você chega no versículo 15, eles dão a resposta para Jeremias, o que eles pensam do que Deus falou. Eles falam assim: então todos os homens que sabiam e as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número de todo o povo que morava no Egito, na região de Pátios, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. E aí, no final, depois a gente, quem quiser pode ler o Jeremias 44, que vai ver a mensagem, que no final Deus diz: serão poucos os escapados da espada, da fome, da peste. Todos vocês morrerão no Egito. Então, não era diferente lá também, lá em Nabucodonosor. Entendeu? Foram poucos, foram 3 somente que não se dobraram. Todos os outros se dobraram. O que quer dizer que Deus, o que mais ofende, o pecado que mais ofende a Deus, chama-se idolatria. E eu vou, assim, talvez de uma maneira bem a maneira humana, dizer que Deus é ciumento. Ele me criou. Ele é meu dono. Eu sou servo dele. Então, ele não admite, ele não aceita que eu adore outro a não ser ele. Que eu não preste adoração a não ser dele. Ou eu dele por completo, ou eu não sou dele de forma alguma. Ou eu sou dele completo, ele me aceita, ou eu sou dele 90%, rejeito. Então, o pecado que mais ofende a Deus chama-se idolatria. Ele não aceita mesmo. Está lá nos 10 mandamentos. Um desses mandamentos é a idolatria. Ele não aceita ficar em segundo lugar. Ok, obrigado. Irmãos, veja, foi mencionado aqui, inclusive no chat, né? Deus é espírito, não precisamos de uma imagem para adorá-lo. Mesmo ele não precisa de uma representação, porque se você for analisar quem foi feito à imagem e semelhança dele, o Filho, né, que veio aqui, e mesmo Jesus, ele também não pediu para fazer uma imagem dele. Então, nada pode se igualar a Deus. Então, nós não podemos fazer uma imagem, não é de outro Deus e nem do próprio Deus. Com relação à verdade, o que me chama a atenção, a tua palavra é a verdade, e Jesus disse que ele é a verdade. Então, adorar a Deus em espírito, ou seja, eu não preciso nem de uma representação de Deus, uma imagem, uma escultura para adorá-lo, e nem preciso também de Cristo, nem de nenhum personagem da Bíblia. Eu posso adorar a Deus em espírito, inclusive o Paulo deixa isso muito claro, quando ele fala em Atenas: olha, eu vi que vocês têm um altar aqui, não tem nada em cima, é esse Deus aí que eu adoro, esse que não pode ser, é o Deus desconhecido, como vocês falam. E a verdade, ou seja, e adorar a Deus em verdade. Mas o que eu queria, já concluindo, porque a gente tem pouco tempo, olha que coisa interessante. Não é o adorador, será que é o adorador que escolhe como adorar, quando adorar? Irmãos, isso aqui é terrível, porque às vezes algumas pessoas acham que Deus tem problema de autoestima e por isso é que ele quer ser adorado, mas não é. Então alguns falam: eu preciso adorar a Deus, eu não tive tempo para adorar na segunda, eu vou na terça, eu não tive na quarta, eu vou na quinta, e vai assim. No sábado não tive como, eu vou na... Entendeu? Então, posso adorar a Deus todo dia? Posso, mas tem um dia que eu preciso estar na presença dele, porque é o dia que o Senhor determinou para isso. Mas a gente vai voltar a falar sobre esse assunto depois. Olha uma outra coisa aqui. Adorar, o que é adorar? É reconhecer a Deus como Criador, é ser agradecido pelo sacrifício de Jesus, é obedecer a Deus, é servir ao próximo. Adorar é contemplar nosso caráter ser transformado à semelhança do caráter de Deus, ou seja,
aquele que eu adoro, eu vou me tornar semelhante a ele. Por isso que uma pessoa que adora um Deus materialista, ele vai ser materialista. Uma pessoa que vai atrás de Deus apenas querendo bênçãos materiais, ele vai estar preocupado com essas coisas. Uma coisa aqui, ó. Somos transformados quando contemplamos. Eu perdi para o Nino, ele que me ajudou nas telas aqui. As bonitas foi ele que fez, viu, gente? Eu falei, ó, coloca aquela foto do Ronaldinho da Copa lá de 2002. Ele apareceu com esse cabelo aqui, vocês lembram? E logo, logo, tudo que era criança, menino, começou a usar um cabelo igual. Por quê? É um ídolo. Da mesma maneira, você vai ver o Neymar, da mesma maneira você vai ver atores, atrizes. Quando fazem uma coisa, o povo vai e começa a fazer também. Então, veja, se eu vou contemplar a Deus na beleza da sua santidade, eu serei levado a me tornar uma pessoa também o quê? Santa, no sentido de me consagrar a Ele. Se eu estou adorando um Deus que é bom, eu vou ter que ter essa bondade em mim. Deus é amor, então eu vou receber esse amor e vou manifestar esse amor em minhas palavras, meus gestos, em minhas ações. Por isso que é importante a adoração. Existe adoração particular e existe adoração coletiva, irmãos. E aqui é um outro assunto que nós poderíamos falar também. Mas a Bíblia fala em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar como é costume de alguns. Então, nós tivemos o problema aí com a pandemia, mas nós precisamos, irmãos, Deus não criou a igreja apenas para, como diz assim, com outros objetivos, senão de ser um grupo de troca de experiências ali. Ali nós temos uma pessoa que está mais com Deus, alguém que está começando a andar com Deus e alguém que está sendo convidado a andar com Deus. É ali que nós vamos fazer aquilo que Jesus fazia. Vamos aprender com pessoas que tiveram ali, imagine esses cursos todos que foram preparados aqui, que a gente está usando aqui, esse material todo, se alguém tivesse pensado em nós e preparado, se uma pessoa como eu tivesse que eu, por mim mesmo, procurar tudo isso aqui, que dificuldade que eu teria, não é verdade? Mas a gente tem a igreja como sendo um lugar em que é uma agência salvadora, né? É a arca moderna. Todas as pessoas que entram na arca foram abrigadas do dilúvio. E a arca moderna é a igreja de Deus, né? E a gente vai, inclusive, falar sobre isso dentro do livro ali de Apocalipse. Deus é justo, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é santo, Deus perdoa. Se essas características não estão em mim, numa proporção em que as pessoas que convivem comigo percebem, algo está errado da minha adoração. Eu estou distante de Deus. Eu preciso me aproximar mais dele, adorá-lo mais. Adorar é contemplar, aí entra a palavra de Deus, aí entra a oração, aí entra uma parte importante da adoração, que através da oração eu falo com Deus, Deus, através da sua palavra, fala comigo. E quando eu estou com outras pessoas, irmãos, tem 3 coisas que Deus criou que é para nos ajudar a achar o céu. Se a gente for analisar, a primeira delas é, sem dúvida alguma, casamento, no sentido de nos ensinar ali a podar, a lapidar, a convivência com outra pessoa diferente de nós, isso nos ensina muito. Outra coisa é família, relacionamento com pai, com filho. Isso também, quando você tem um filho, você abre mão dos seus próprios interesses, você começa a pensar nele, enfim. A Bíblia fala que depois que nasceu o filhinho lá de Enoque, né? Aí que ele começou a perceber o relacionamento dele com Deus. E outra coisa é a igreja. Essas 3 coisas nos ajudam a desenvolver paciência, a desenvolver todas as virtudes de Deus. Casamento, irmão, só funciona com Deus.
Porque se não tiver Deus ali, não tem jeito, não vai dar certo nunca. Por quê? Porque tem hora que você chega e fala, não, né? Como é que a minha esposa pode gostar de mim e ficar junto comigo? Ela tem mais aqui, entendeu? E é bem assim, só funciona se tiver ali o terceiro elemento, que é Deus. E família, a mesma coisa, né? E no relacionamento com os filhos, a mesma coisa, né? Então, se eu sou uma pessoa... Eu me lembro de como me veio agora à mente, como é que os cristãos de Antioquia, por que eles passaram a ser chamados de cristãos? Na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 11, verso 26, diz que pela primeira vez os apóstolos passaram a ser chamados de cristãos. Por quê? Porque eles eram pequenos cristos, eles ficavam ali parecidos com Jesus, e aí as pessoas começaram a apelidá-los de cristãos. Quando foi para buscar Jesus no monte, ali a Bíblia diz que o traidor chegou e falou, aquele que eu beijar é ele. Alguns dizem assim, é porque era de noite. Não, eles foram com tochas. Na realidade é porque aqueles 3 anos e pouco, 3 anos e meio que eles conviveram com Cristo, eles estavam muito parecidos com Cristo. Muito parecidos com Cristo. E precisou o quê? Judas identificar quem de fato era Cristo. Então, meus amados, aí é que está o X da questão. Por que eu preciso adorar? Porque na comparação de Deus, eu serei semelhante a Ele. Eu vou ser amor, eu vou ser justo, eu vou ser fiel, eu vou ser bondoso, né? Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis, e Deus os honrou. O mesmo acontecerá no tempo de fim, nós sabemos, né? Virá um decreto. E aí, aquela menção que eu mencionei aqui, citei, né? Em Apocalipse 13, 15. O que vai acontecer? Que a nossa atitude vai ser como os 3 jovens, nós vamos ficar, como diz, em pé e não vamos nos prostrar diante da imagem que será colocada diante de nós. Esse é o momento de nós refletirmos e desenvolvermos a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém. E Deus abençoe a todos, foi um prazer estar com vocês. E a semana que vem, se Deus quiser, nós continuamos com o capítulo 4. Acho que a gente pode encerrar agora. Tira uma foto de todo mundo aí, Nino. Vamos fazer assim uma foto. Isso, todo mundo liga a câmera aí, para ficar bonito na foto. Isso. Diga X. Isso aí. Espera aí, só um minutinho. Espera aí. Melhorou. Agora sim, hein? Vamos fazer a captura, hein? 3, 2, 1. Opa! Tá feita a foto. Amém. Tá registrado. Cantando a música, então, o hino que o Ailton sugeriu aí, se ele não for o primeiro, acho que é um hino bem adequado para esse momento. Sim. Bonito. Só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem 2, um será amado e outro rejeitado. Vem
vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, vamos lá, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Senhora Ailton, para fechar aí? Nino, eu acho que eu falei demais, viu? Vou dar oportunidade para alguém orar aí. Bem, eu posso escolher qualquer um, certo? Claro. Então, tá bom. Então, pode ser... Abre o microfone da tia Clamilda. Quero ouvir a oração dela. Pode ser, tia? Abre o microfone dela aí, ela vai orar por todos nós. Eu não consigo abrir daqui, não. Uhum. Vai ter que ser Nidinha ir lá. É. Daqui eu só consigo fechar. Uhum. Pronto. Oremos junto, então. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos sempre pela proteção,
esse dia de sábado passou tão maravilhoso diante de ti. E queria pedir agora uma bênção especial sobre cada pessoa que participou dessa live. Que nós possamos guardar em nosso coração, que nós aprendemos aqui. Possamos permanecer na fé em ti, sempre presente em tuas palavras e aceitando a ti cada dia como nosso salvador pessoal. Da tua direção, para sempre estar oculto para nós, mas tu sabe tudo que vai fazer com a gente agora. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa semana para todos. Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana com Jesus. Com Jesus, Amém. Vou ver vocês. Com vocês. Recording stop.